Fahrenheit 451, meus amores. Esse livro me incendiou. Escrito em 1953, uma época pós-guerra, onde se instaura a Guerra Fria, os Estados Unidos começam a exportar ditaduras, especialmente aqui para a América Latina, a exportar sistemas de espionagem, de coerção, de captação de informação, de vigilância. Foi nos anos 50 também o lançamento da televisão. Cresce o mercado de propaganda, de entretenimento. É nesse contexto que o Ray Bradbury vai escrever o Fahrenheit na forma de uma distopia, ou seja, o contrário de uma utopia. Ao invés de você ter uma sociedade mais próxima do que seria o ideal, a distopia vai dizer o que é possível, o contraste, o contrário. Quando a coisa dá ruim, o que é que pode acontecer? Então você tem aqui uma sociedade que é completamente preenchida de informação, as pessoas têm muitas telas e ambicionam ter cada vez mais telas, cada vez mais entretenimento. O entretenimento é interativo, cria personagens que atendam exatamente os anseios de felicidade das pessoas, para que elas se sintam pertencidas. Os bombeiros estão a serviço do Estado para coibir e punir quem mantém o hábito da leitura e, porventura, tem o objeto livro em casa, escondido. De modo que a leitura e o livro, a literatura, se configuram como uma ameaça a esse regime que quer manter as pessoas completamente felizes, corpos dóceis, diria Foucault. A coisa começa a acontecer, ficar interessante, quando Montag, que é o personagem bombeiro, conhece uma garota que tem um outro modo de estar no mundo. Ela se pergunta, ela observa a realidade, ela se encanta. Isso começa a mobilizar alguma coisa nesse sujeito, nesse Montag. E aqui o personagem começa a se questionar e nos leva a refletir. Afinal de contas, o que pode a literatura? O que pode a leitura? E você começa a encontrar trechos em que ele vai ficando impressionado com pessoas que preferem morrer junto com os livros do que continuar a viver aquela vida. E começa com um embate, ele, o chefe dos bombeiros, querendo demover ele dessa curiosidade, dizendo que o quê? Que esses livros são irreais, são pessoas que não existem, é devaneio, que devaneio mexe com as pessoas, deixa as pessoas tristes, deixa as pessoas intrigadas e que isso não é bom. O livro começa a nos trazer cenas em que a leitura está operando. Então, já no avançado da trama, você tem, por exemplo, um momento em que o Montag pega um livro, desliga a televisão e começa a ler um poema para as pessoas que estão na sala. Elas começam a chorar e a ficar tristes, ou seja, começa a dar notícia do que pode a literatura. A literatura, a leitura, a poesia, ela pode sim nos colocar em contato com sentimentos desconcertantes, às vezes não os mais agradáveis. É como quando eu leio sobre racismo estrutural, eu percebo que eu tenho práticas racistas. Isso não é legal, não é gostoso, mas é necessário. Eu só consigo ampliar se eu olhar para isso, se eu integrar essa falta. Esse é um livro que diz muito sobre o desejo de saber, o desejo de apreender a realidade que todo homem tem, a necessidade que temos de olhar para aquilo que a gente sabe que é e para aquilo que a gente não sabe de si, e integrar as duas coisas. É daí que a gente caminha e avança. Me fez lembrar desse outro livrinho chamado O Prazer do Texto, do Roland Barthes, em que ele vai dizer o seguinte sobre a fruição de um texto. O texto de fruição é aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta, faz vacilar as bases culturais, psicológicas do leitor, faz entrar em crise a sua relação com a linguagem. Então, isso é um poder que tem a leitura. Uma outra coisa que Fahrenheit vem dar notícia de que a leitura pode dar a chance de o sujeito pensar uma outra realidade, questionar se aquilo é o ideal. E o livro, no fundo, vai trazer o tempo todo uma questão que é muito antiga, nasce lá com Platão, depois com Hegel, de que primeiro o sujeito precisa idealizar a realidade e depois criá-la, que o ideal cria o real, o que é completamente antagônico à ideia de Aristóteles, que diz o contrário, que é o social quem cria o ideal, que
que a gente não consegue pensar um ideal se estamos imersos numa realidade contrária a esse ideal. Então, eu acredito que as duas forças operam. Uma outra coisa que me tocou profundamente com essa leitura, e sobre o que pode a leitura em si, foi que 2020 foi um ano, já estávamos na pandemia, e que eu fiquei com meu filho em casa, a gente ficou meio à deriva com a escola, e eu fiquei aí com essa função de letrar, de iniciar, né? E eu não soube muito o que fazer, eu me apeguei aos livros. A gente criou livros, fez histórias, ele participou aqui do canal, inclusive, com algumas dessas histórias. E quando começaram as aulas esse ano, eu pensei, meu Deus, eu esqueci completamente de trabalhar os números, por exemplo. E pensei, nossa, eu acho que ele vai ter dificuldade, porque eu não me lembrei de falar dos números, eu trabalhei só histórias. E qual não foi a minha surpresa? Que o desempenho dele na escola tá ótimo, porque as histórias, a linguagem, deu a ele repertório, deu a ele um dinamismo, uma curiosidade, muito disso vem daí, uma curiosidade de saber, de conhecer. Então, esse livro, na verdade, fala muito do desejo que é inerente ao ser humano de apreender a sua realidade, de entender, de dar um sentido para a vida. E isso ele vai fazer buscando a ciência, a arte, as religiões. É natural do ser humano. Agora, existe uma força contrária, que é todo o sistema econômico em que a gente está inserido, cultural, que nos quer cansados. Cansados o suficiente, preenchidos o suficiente, de modo a não ficar pensando qual seria, que sociedade seria ideal para a gente. Aqui em Sociedade do Cansaço você vai entender melhor como é que funciona esse mecanismo, e não é uma distopia, é a realidade. No verso desse livro tem uma citação do Nietzsche que diz assim: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos ou os inquietos foram assim tão valiosos. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Esse livro vai dizer que para a gente mudar a nossa sociedade, a gente precisa de hábitos lentos, precisa de tempo para si, de se autocultivar, de se autocuidar, se autopraticar. Então, o Fahrenheit, sendo uma distopia, vai caminhar para esse lugar. A solução dessa trama em Fahrenheit é as pessoas se transformarem elas próprias em livros, passarem umas para as outras aquele conhecimento num ato muito simbólico. Por falar em simbólico, tem uns simbolismos muito interessantes nesse livro, como o próprio fogo, que é uma força destrutiva, mas que também é fascinante, porque ela parte de uma matéria, aquela matéria que está queimando, e o fogo é propriamente o imaterial. Então, o livro vai caminhando para um desfecho em que o que nos resguarda como ser humanos, o que nos humaniza e recupera a sociedade, é o conhecimento que vem de dentro, aquilo que está dentro das pessoas, é o imaterial. Inclusive há uma união do conhecimento super intelectualizado com o popular, que é o caso do bombeiro que traz para si, que traz consigo o livro Eclesiastes, que é um livro bíblico. Então, de modo que o conhecimento, seja ele popular ou erudito, tem função na nossa vida, tem função nesse nosso desejo tão real de apreender a realidade. O desejo de saber nos faz humanos. E é preciso cultivar esse desejo, é preciso nutrir essa nossa curiosidade. Por isso, inclusive, pensadores brasileiros como Paulo Freire e Antônio Cândido defendem a literatura e o ato de ler como um direito fundamental para a manutenção de uma sociedade mais justa, equilibrada e igualitária. E aí, retomando a pergunta principal do livro, o que pode a literatura, a leitura? Sozinha ela não pode muito, é verdade. Mas eu não acredito que tenha alguma coisa aí na vida, na sociedade, não existe uma solução, não existe nem revolução que seja feita com uma atitude só.
né? O próprio ser humano é composto de dicotomias, de contrastes. A gente tem um cérebro que um lado quer ficar na mordomia, quer ficar na preguiça sempre, fazer sempre o menor caminho, a menor distância, o menor esforço. E tem um outro lado que não vive sem estímulo. Então, isso se replica aqui na vida. Não existe uma única coisa que vai nos reconfigurar humanos, nos fazer humanos e mudar a sociedade. Agora, a literatura e a leitura são práticas humanizantes, humanizadoras. Então, sim, elas podem muita coisa, têm muita potência. Agora me conta você, na tua vida, que práticas você considera que te humanizam? Tem feito elas com frequência? Tem espaço para elas na sua vida? Na sua vida, a literatura já pôde alguma coisa?